Bom dia a todos e a todas. Oi, Lu, seja bem-vinda, tudo bem contigo? Bom dia, bom dia. Hoje a gente vai dar continuidade no estudo do querido livro O Poder do Agora. Esse livro que tem sido nosso companheiro nos últimos meses. O nosso grande amigo nos últimos meses. Vamos continuar então? Então, que a gente possa fazer hoje um estudo excelente, que a gente possa adquirir muito conhecimento e, principalmente, que a gente possa aplicar o conhecimento que a gente está adquirindo no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Bora lá! Quem tiver o livro em mãos, a gente está na página 148. Ontem a gente iniciou o capítulo 8. Ou seja, um capítulo bem importante, né? Porque fala de relacionamentos. Algo que permeia as nossas vidas, né? Nós vivemos em sociedade. E se nós vivemos em sociedade, é por uma razão. Senão, nós viveríamos isolados. Então, qual é o objetivo da gente viver em sociedade? Por que a gente vive em sociedade e não vive isolado, né? Segundo o Espiritismo, a gente vive em sociedade para que a gente possa aprender uns com os outros. Aprender com quem sabe mais do que a gente, se inspirar em quem sabe mais e dar o exemplo para os que estão atrás, vamos dizer assim. Então, ao mesmo tempo que a gente aprende, a gente ensina. Olha só. E assim a gente cresce em conjunto. Pois bem, vamos lá então para o nosso tema de hoje. O vício e a busca da plenitude. Afinal, ontem a gente conversou bastante sobre o vício, porque nós temos, segundo o livro, ele fala que a gente é viciado em relacionamentos que oscilam muito. Então, porque essa oscilação, esses altos e baixos, eles nos dão adrenalina, nos dão emoção. E a gente fica viciado em querer depender de outra pessoa e também que a outra pessoa dependa da gente, queira a gente. E aí, por isso que o tema é o vício e a busca da plenitude. E aí o aluno dele faz a seguinte pergunta: por que nos viciaríamos em outra pessoa? Que foi o que a gente conversou ontem, foi tema de ontem, né? O vício que a gente tem em relacionamentos, no amor de outra pessoa. A gente sempre está colocando a nossa felicidade nas mãos de outra pessoa. Então, eu só serei feliz se um homem me amar. Nossa, a gente conversou bastante sobre isso ontem, né? Ou se uma mulher me amar. Uau, que forte isso, né? E aí a gente acaba se viciando nisso. E aí o aluno, muito sabiamente, faz a pergunta: por que a gente se viciaria em outra pessoa? Qual é o propósito disso, afinal? E aí o Eckhart Tolle vai responder o seguinte: o desejo de ter um relacionamento amoroso é universal.
Porque as pessoas acreditam que a paixão, o amor, pode libertá-las do medo, da necessidade e do vazio que fazem parte da condição humana em seu estado de pecado e não de iluminação. Existe uma dimensão física e outra dimensão psicológica para esse estado que ele vai explicar agora. Esses níveis ali. No nível físico, é óbvio que não somos um todo e nem jamais seremos, certo? Cada um de nós é homem ou mulher. Temporariamente, que a gente já conversou sobre isso também. Então, estamos, ora homens, ora mulheres, ora médicos, ora professores, ora cientistas, ora pais e mães. Estamos. E aí isso é a fisicalidade. Então é claro que ele vai dizer aqui no livro que na fisicalidade, no físico, a gente não consegue ser o todo. Então cada um de nós é homem ou mulher, o que vale dizer uma metade de um todo, uma das polaridades. E nesse nível, o desejo de ser completo, ou seja, de retornar à unidade, à fonte, ao todo, se manifesta através da atração entre um homem e uma mulher. No entanto, aqui, eu vou fazer um adendo, tá? Eu acredito que obviamente, a gente sabe que esse desejo ele não vai ser sempre por um homem ou por uma mulher, né? Então, eu sou mulher temporariamente aqui, né? Então, não quer dizer obrigatoriamente que o meu desejo seja por um homem. Como ele tá falando aqui, né? Pode ser um desejo por uma mulher, ou se o ser temporariamente encarnem como homem, ele pode ter um desejo por outro homem, ou por ambos também. Aqui, o que eu entendo, o que eu interpreto, é que a gente tem normalmente uma conexão energética, independentemente do sexo, do gênero. Ninguém escolhe ser heterossexual ou homossexual, não é? Eu não escolhi ser hétero ou homossexual. Não é uma opção. Nós somos. Então, no meu entendimento, quando a gente sente uma atração pela outra pessoa, é mais a questão da frequência, da energia daquela pessoa. E tem homens que terão uma polaridade mais masculina e homens que terão uma polaridade mais feminina. E mulheres também, mulheres que terão uma polaridade mais masculina e mulheres que terão uma polaridade mais feminina. Então eu acredito que a atração seja, por exemplo, se eu sou uma mulher feminina, ou eu vou me atrair por um homem masculino, com uma energia forte masculina, ou por uma mulher com uma energia mais masculina. É esse o meu entendimento aqui, tá? Não sei se isso é certo ou não. É o meu entendimento aqui que eu queria colocar. Fazendo a interpretação aqui do que ele falou. Então ele vai dizer que é um impulso quase irresistível de união, agora sim, agora então eu acho que eu interpretei da forma correta. É um impulso quase irresistível de união com a polaridade oposta de energia. Então, que daí faz sentido realmente com aquilo que eu falei. Então, se eu sou uma mulher muito feminina,
eu vou me atrair com uma polaridade feminina mais forte, mais aflorada, naturalmente eu vou acabar me atraindo ou por um homem com uma energia masculina mais dominante, ou por uma mulher que tem essa energia masculina também mais dominante. E vice-versa, né? Se eu sou uma mulher com uma energia masculina muito forte, muito dominante, ou eu vou me atrair por um homem que tem uma energia feminina um pouco mais dominante, ou uma mulher que seja bem feminina também. E ele vai dizer que a raiz desse impulso físico é espiritual, porque nele está o desejo ardente do fim de uma dualidade, ou seja, de um retorno ao estado de completude. É a tentativa de, digamos assim, encontrar a sua outra metade, para que juntos vocês cheguem no todo, na completude. A união sexual é o mais perto que podemos chegar desse estado no nível físico. Essa é a razão pela qual ela é a experiência mais satisfatória que o reino físico pode nos oferecer. Uau! Eu não sei se vocês conhecem a Alu Gamache. Se escreve com H, Alu, H-A-L-U, Alu Gamache. Eu adoro acompanhá-la no YouTube. E ela diz ela diz o seguinte: a forma mais profunda da gente trocar energia com outra pessoa é através da relação sexual. E a forma mais profunda da gente trocar energia com a gente mesmo é através da alimentação. Então, vai de encontro também o que ele está falando aqui. O que ele falou. No entanto, a união sexual, né, a relação, não passa de um lampejo breve de plenitude, um instante abençoado. Enquanto ela for inconscientemente vista como um meio de salvação, ou seja, eu preciso do outro, eu tenho necessidade do outro, enquanto ela é vista dessa forma, você a verá como o fim da dualidade do nível da forma, um lugar onde ela não pode ser encontrada. Você teve um lampejo do paraíso, mas não pode ficar ali e se percebe então de novo em um corpo separado. Tiago, seja bem-vindo! Monsieur Maurício perguntou se a influência do meio é levada em consideração. Eu acredito que sim, tá? Eu acredito que sim. Quando a gente entende que a troca mais intensa de energia, de fluidos energéticos, é através da relação sexual, aí a gente pode olhar para a nossa vida e se questionar, fazer essa reflexão. No sentido de, para quem eu estou entregando a minha energia? Com quem eu estou trocando de energia?
E só você, eu não vou dizer o que é certo e o que é errado. Você é que vai fazer essa reflexão. Você é que vai julgar o seu comportamento, as suas relações, você vai fazer essa análise por conta própria e vai tirar as suas próprias conclusões e a partir daí alterar ou não a sua atitude. Lembrando de sempre fazermos isso com respeito, sem julgamento, sem culpa, porque cada dia é uma nova oportunidade para a gente fazer diferente. O que existe, como ele falou, como ele está falando aqui no livro, é o agora. É o agora. O passado já foi e o teu futuro vai depender das escolhas que você fizer agora, a partir deste exato momento. Agora, no nível psicológico, então a gente falou do nível físico. Agora, no nível psicológico, a sensação de falta, de não estar completo, é até maior do que no nível físico. Enquanto houver uma identificação com a mente, o sentido do eu interior é dado pelas coisas externas. Essa frase eu vou sublinhar. Enquanto houver uma identificação com a nossa mente, o sentido de eu interior sempre acaba sendo dado pelas coisas externas. Então, se o meu parceiro me ama, eu me sinto amada. Se o meu parceiro não me ama, eu não me sinto amada. Se eu me sinto dessa forma, eu estou identificada com a mente. Se eu estou identificada com a mente, o sentido de eu interior é dado pelas coisas ou pessoas, né? Pelas coisas externas. Se alguém diz que eu sou boa o suficiente, então eu me considero boa o suficiente. Se alguém me chama de, sei lá, burra, eu vou me sentir burra. Ou seja, eu estou dando permissão para que as outras pessoas ou para que as circunstâncias externas definam quem eu sou e o meu estado interior, o meu sentido de eu interior. Tudo ok? Até agora? E isso significa que você extrai o sentido de quem você é de coisas que não tem nada a ver com quem você realmente é. Como o seu papel na sociedade, as suas propriedades, a sua aparência externa, seus sucessos e fracassos, seus sistemas de crenças e etc. Esse eu falso, que é o ego construído pela mente, sente-se vulnerável, inseguro e está sempre em busca de coisas novas com as quais ele vai querer se identificar para obter a sensação de que ele existe. Olha como o ego é, assim, um pestinha, né? Vou sublinhar isso aqui também, achei muito importante. Só que olha o que ele vai dizer. Nada é suficiente para lhe dar uma satisfação duradoura. Ele está falando isso sobre o ego. Quando a gente permite que o ego conduza as nossas vidas, o que acontece? Nada acaba sendo suficiente
para proporcionar uma satisfação, uma qualidade de vida, uma felicidade, uma paz que seja duradoura. Vou sublinhar também. Porque o medo permanece. A sensação de falta e de necessidade permanecem. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. O Thiago falou sobre a validação. Essa busca pela validação só acaba trazendo, gerando sofrimento, tanto para a gente quanto para as pessoas ao nosso redor. Olha só, se eu falar mal do outro, isso meio que volta para o meu eu. Sim, isso volta. Se você fala mal do outro, se você prejudica o outro de alguma forma, consciente ou inconscientemente, na verdade, você também está você está prejudicando você. E o contrário também acontece. Quando você doa algo a alguém, que seja quando você é gentil, quando você respeita o outro, quando você faz uma gentileza, quando você doa, pode ser dinheiro, roupas, objetos, etc. Quando você oferece ajuda ao outro, quando você faz um bem para o outro, você está fazendo para você. Por quê? E o outro, eu tô dizendo não só pessoas, não só humanos, mas animais, criaturas em geral. Afinal, tudo que a gente conhece, tudo que a gente pega, todos os objetos também foram feitos de elementos da natureza, recursos da natureza e que, portanto, também possuem essa centelha divina. E se todos nós, humanos, reino mineral, reino vegetal, reino animal, viemos da mesma fonte, logo, né, somos fragmentos, somos aspectos dessa mesma fonte, em níveis conscienciais diferentes. Ok? E é por isso que todo bem que você faz ao outro, você faz para você também. Todo o prejuízo que você causa ao outro, a qualquer criatura, você também causa para você. Obrigada, Lu, pelo Heart Me. Obrigada pelo follow, gente. Se vocês gostam de assuntos de espiritualidade, ufologia, expansão de consciência, me segue que aqui a gente tem live todo dia. E vídeos também, claro. Vamos continuar o livro. Então acontece aquele relacionamento especial. Parece ser então a resposta para todos os problemas do ego. Parece preencher todas as nossas necessidades. Quem nunca, né, encontrou uma pessoa assim que, nossa, parecia perfeita, sem defeitos? Todas aquelas coisas das quais você tinha extraído o sentido do eu interior se tornam relativamente insignificantes. Você agora tem um ponto focal que substitui todos os outros, que dá sentido à sua vida e até define a sua identidade.
Ou seja, a pessoa por quem você se apaixonou. A gente até às vezes acaba pegando trejeitos da outra pessoa, manias, estilo de se vestir, estilo de música. Você, ele vai dizer, nessa situação, né? Não é mais um fragmento isolado em um mundo insensível. Seu mundo agora tem um centro, que é a pessoa amada. O fato de que o centro agora está fora de você e, portanto, você ainda tem um sentido de eu interior derivado, ou seja, que vem de coisas externas, parece não importar muito num primeiro momento. O que importa é que aquelas sensações de medo, de falta, de vazio e de insatisfação não estão mais presentes. Ou será que estão? Será que elas desapareceram? Ou continuam a existir por baixo da aparente felicidade? E aí? Você já tem a resposta, né? Você já tem a resposta. É claro que é uma ilusão. Como a gente se ilude. Como o ego gosta desse jogo, desses joguetes, né? Dessa adrenalina, dessa emoção. Obrigada, Fátima, pelo follow. Bom, se em seus relacionamentos você vivenciou tanto o amor quanto o seu oposto, ou seja, o ódio, né? Então é provável que você esteja confundindo o apego do ego e a dependência com amor. Não se pode amar alguém em um momento e atacar essa pessoa no momento seguinte. Se você não fizer isso, a gente viu ontem, a gente falou bastante ontem sobre as chantagens. Se você não fizer isso, então hoje não tem, né? Se você agir mais uma vez dessa forma, o nosso relacionamento acabou. Enfim, eu não sei aqui, não sou muito criativa para essas coisas. Mas vocês sabem, essas são chantagens emocionais. Obrigada, Lu! Que às vezes a gente faz ou que a gente sofre, ou as duas coisas nos relacionamentos. Isso também pode acontecer, aliás, avançando um pouquinho aqui no tema, não somente com relacionamentos amorosos, mas isso também acontece, esse tipo de dinâmica e oscilação acontece em relacionamentos familiares, com pais, avós, primos, irmãos, filhos, amigos. Não é mesmo? Então, novamente, não se pode amar alguém em um momento e atacar essa pessoa no momento seguinte. O verdadeiro amor não tem oposto. Se o seu amor tem oposto, então não é amor, mas uma grande necessidade do ego
de obter um sentido mais profundo e mais completo do eu interior, ou seja, uma necessidade que a outra pessoa preencha temporariamente, algo dentro de ti. É uma forma de substituição que o ego encontrou e por um curto período de tempo ela passa a ser mesmo a salvação. Chega então o momento em que o outro passa a se comportar de um modo que deixa de preencher as nossas necessidades. Ou melhor, as necessidades do nosso ego. As sensações de medo, sofrimento e falta que estiveram encobertas pelo relacionamento amoroso voltam a aparecer. Normalmente a gente já viu que essa fase da paixão, né, ela dura ali aproximadamente 2 anos, conforme o Gary Chapman, é isso, Lu? Do livro 5 Linguagens do Amor. Então ele chega na conclusão, né, conforme anos e anos trabalhando com casais, que a paixão, ela dura ali aproximadamente 2 anos, que a gente fica encantado com a pessoa, que tudo é perfeito, que assim, às vezes a pessoa ela faz algo que a gente não gosta, mas a gente passa pano, né? Na linguagem aqui que todo mundo conhece, a gente passa um pano. Por quê? Você está apaixonado, você não quer ver a realidade. E assim, muitas vezes, a gente vai entrando em relacionamentos abusivos. A gente vai passando um pano aqui, outro ali, se iludindo, até que muitas vezes não tem mais volta, literalmente, né? Não tem mais volta. Gary Chapman, obrigada, Lu. E a Lu falou que acontece em todos os relacionamentos. E a Darlene também falou em diferentes tipos de relacionamentos. Acontece, né? Essas dinâmicas. Então, depois daqueles anos iniciais ali, ou meses iniciais da paixão, o outro passa a se comportar de uma forma que deixa de preencher as necessidades do nosso ego. E aí, novamente, aquelas sensações como medo, falta, sofrimento, que estavam encobertas ali pelo relacionamento amoroso, pela paixão, voltam a aparecer. E se voltam a aparecer, é porque nunca foram embora, na verdade, elas só foram encobertas. Como acontece com qualquer outro vício, ficamos muito bem quando a droga, né, a substância está disponível. Mas chega um momento em que ela não funciona mais. E quando essas dolorosas sensações de medo reaparecem, nós as sentimos mais fortes do que antes. E passamos a ver o outro como a causa de todas essas sensações. Você é a causa da minha infelicidade. Olha como muda, né? De um dia para o outro ali, né? De uns meses, de uns dias para outro. Então, antes aquela pessoa era a solução de todos os problemas, certo? Aí, quando as expectativas que a gente tinha em relação àquele relacionamento não são atendidas, o que acontece? Opa, agora você é a causa da minha miséria, da minha infelicidade.
Então, nas duas situações, o que a gente fez? A gente transferiu a nossa felicidade para o outro, tanto no início do relacionamento, que aquela pessoa supria todas as necessidades do ego, quanto depois, quando ela não supre mais. Aí você é a causa das minhas mazelas. Ó, Darling trouxe uma informação bem importante aqui, ó, que na psicologia esse comportamento é chamado de transferência. Você transfere a responsabilidade da tua felicidade, da tua paz para o outro. Ó, isso significa que estamos projetando no outro essas sensações. Por isso, nós os agredimos com toda a violência que é parte do nosso sofrimento. E essa agressão, né, ela pode também despertar o sofrimento no outro, que é induzido a contra-atacar. Então fica, ó, nesse looping infinito de ataque contra ataque, ataque contra ataque. Ou seja, os egos degladiando, batalhando. Olha como a gente se ilude. E o ego, eu brigo, né, com o parceiro, com o ego do parceiro. São os dois egos aqui. Se fosse o ser lidando com outro ser, não ia ter a briga. Briga de egos, perfeito. Então, nesse ponto, o ego ainda está inconscientemente esperando que a agressão ou tentativa de manipulação seja suficiente para levar o outro a mudar o comportamento dele, de forma que possa usá-lo de novo para encobrir o seu sofrimento. Ou seja, se você faz aquilo que eu quero e a pessoa faz, então, né, a pessoa fez aquilo que eu queria que ela fizesse. Ela cedeu à minha chantagem, à minha manipulação, à minha súplica. Então, por um momento, daí de novo, eu volto a me sentir bem. E a gente sabe que isso, depois de um tempo, vai novamente, essa felicidade, esse bem-estar, ele é temporário. Então, todo vício surge de uma recusa inconsciente de encararmos os nossos próprios sofrimentos. Isso aqui é bem profundo, né? Todo vício surge de uma recusa, uma negação que é inconsciente de encararmos os nossos próprios sofrimentos. Todo vício começa no sofrimento e termina nele. Qualquer que seja o vício, álcool, comida, drogas legais ou ilegais, ou mesmo uma pessoa. Ele, no caso o vício, é um meio que usamos para encobrir o sofrimento. Essa é a razão por que, passada a euforia inicial, existe tanta infelicidade, tanto sofrimento nos relacionamentos íntimos. E com a gente mesmo também, né? A culpa inunda os nossos corpos, as nossas mentes, os nossos corações. A gente fica impregnado, muitas vezes, da culpa, gerando mais sofrimento.
Esse capítulo tá bem profundo, né? Os vícios, eles não causam o sofrimento e a infelicidade. Eles trazem para a superfície o sofrimento e a infelicidade que já estão dentro de nós. Todo vício faz isso. Todo vício chega a um ponto em que já não funciona mais para nós. E então sentimos o sofrimento mais forte do que nunca. Essa é uma razão pela qual muitas pessoas estão sempre tentando escapar do momento presente. Por quê? Não querem lidar com o seu eu interior, né? Com as suas questões. Olha como o autoconhecimento ele é importante. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu começo a cortar as armaduras que eu mesmo forjei, quanto mais eu começo a marretar as muralhas que eu mesma construí, com as minhas crenças limitantes, com os medos, com a culpa, com o apego, né? Então, é um processo de desconstrução. Eu acredito que o autoconhecimento ele é um processo de desconstrução das crenças. Para que a gente... E aí a gente vai quebrando de pouquinho em pouquinho. E aí a gente descobre algo novo sobre nós. Ou seja, a gente chega mais perto da centelha divina. É um passo a mais que a gente dá de encontro com a centelha. E isso faz o quê? Expande o ser, expande a consciência, porque somos consciências encarnadas temporariamente aqui. E o que é a expansão da consciência? É justamente você entender o seu funcionamento, o seu modus operandi, que você forjou, para entender como você pode agir diferente, de um modo que você possa caminhar pela vida e ter uma atitude e ter crenças, uma postura, enfim, que sirva à tua felicidade. Que esteja de fato, né? É como se, para mim, o autoconhecimento é como se a gente conseguisse alinhar o avatar com o ser, com a centelha. Então, o personagem aqui, homem, mulher, professor, engenheiro, arquiteta, com o ser, com a centelha. Então, deixa eu pegar o desenho. Sempre tragam um caderno para fazerem anotações nas lives. Então é como se nós fôssemos divididos em duas entidades. Eu não sei se essa palavra pode ser correta, mas um é o ego e o outro é o ser, o verdadeiro eu. Então aqui, como a gente viu, é o ego dominando, né? A pessoa espinhenta, a pessoa com medo, a pessoa raivosa, a pessoa inconsciente de si.
sempre tentando escapar da realidade, daquilo que é. Ou seja, está separado do eu verdadeiro, do eu superior, do eu real. E esse aqui seria, digamos assim, de mãos dadas, juntinhos, né? Em que o ser domina o ego, né? Abraça o ego, caminha com o ego e não separado. Eles estão em harmonia. O avatar serve para o ser, para os aprendizados do ser. E o avatar permite que esse ser conduza a experiência. E quando a gente der essa permissão para o ser conduzir o avatar à experiência, a nossa vida ela fica bem mais leve. Faz mais sentido. A gente começa a se libertar de medos, de amarras, de culpa. Olha só, a Lu disse que o livro dela está cheio de anotações. Adoro! Que legal, Lu. Fico muito feliz. E o Thiago disse que nunca usou caderno na escola. Que legal, é muito interessante, né? Cada um tem a sua forma de aprendizado. Eu também sou do time que anota tudo. Eu adoro fazer anotações e aí eu faço esses mini desenhos para tentar entender melhor aquilo que eu li. Gosto de sublinhar. Adoro. Adoro um papel, assim. Papel, livro. Prefiro livro físico também. Eu tenho o Kindle, mas eu prefiro o livro físico. Eu acho que ele é mais fácil da gente encontrar as informações. Carlos, obrigada pelo coração. E a Darlene falou que ela absorve as informações fazendo registros e mapas mentais. Olha só. E o Thiago disse, eu não sou do papel. Aliás, livro, se eu puder ouvir, eu prefiro do que ler. Interessante. Não é a primeira pessoa que fala isso, sabia? Eu já tive uma pessoa aqui nas aulas que disse que não conseguia prestar atenção naquilo que estava lendo. Não conseguia fazer interpretação, prestar atenção. E que também preferia, só que, né, eu não sei se é o teu caso, mas era o caso dessa pessoa, e aí ele falou que preferia também escutar do que ler. Pois bem, deixa eu ver onde é que a gente parou, tá? O Thiago disse exatamente igual, eu tenho dificuldade de leitura. Olha só, não de aprendizado, de leitura. E assim, vou contar uma curiosidade também. Quando eu tô sozinha, quando eu tô lendo sozinha, aí eu tenho um pouco de dificuldade. Então, porque o mínimo ruído me distrai, ou a minha própria mente acaba me distraindo. Então, o que eu faço para conseguir manter o foco por mais tempo na leitura? Quando eu tô sozinha, tá? Aqui, por exemplo, quando eu tô com vocês, eu tô extremamente focado, tô aqui no presente, assim, total. Mas quando eu tô sozinha à noite, né, que eu vou ler um livro ali, o que eu faço? Eu coloco um fone anti-ruído, com um abafador, né, de ruído, e aí eu coloco eu tenho uma playlist com sons de chuva. Gente, é maravilhoso.
É maravilhoso. Aí eu coloco uma luz mais amarelinha, assim, mais suave, porque eu tenho um pouco de sensibilidade quando a luz é muito branca. Então eu gosto de luz, de ambientes um pouco mais escuros e com uma luz amarela. Aí eu deixo assim bem confortável o ambiente, boto o fone, nossa, aí vai. Vai que é uma beleza. E o Jairo disse que tem o hábito de ler em voz alta. Que legal, gente, muito legal saber assim o jeito que vocês leem, o jeito que vocês aprendem. Oi, Sticks, boa tarde. Ó, verdade, Carlos, eu vou ter que concordar com você. Eu tenho saudades da época que não existia redes sociais, porque eu dedicava o meu tempo mais à leitura. É verdade. Eu fazia tantas coisas quando não tinha rede social, eu escutava mais música, eu compunha, sempre gostei muito de escrever, enfim. Tocava violão, tocava guitarra, cantava, dançava, fazia muitas coisas legais. E o Jairo disse também que gosta muito de ler e que tem muitos livros e que prefere também o livro físico ao virtual. Olha. Ah, é bom, né? O livro físico, assim, a gente consegue sentir o cheirinho. Eu acho mais fácil de manusear. Como eu faço, sublinho muito e depois gosto também de revisitar aquilo que eu sublinhei, eu acho mais fácil buscar nos livros físicos do que no Kindle. Continuando, então, vamos ver onde paramos, tá? Estávamos falando do vício, né? Então, todo vício vai chegar a um ponto em que já não funciona mais pra gente e então sentimos o sofrimento mais forte do que nunca. Essa é a razão pela qual muitas pessoas estão sempre tentando escapar do momento presente e buscando algum tipo de salvação aonde? No futuro. A primeira coisa que devem encontrar, caso focalizem a atenção no agora, é o próprio sofrimento que carregam. E é isso o que as pessoas mais temem. É confrontarem o próprio sofrimento. Confrontarem as suas próprias sombras. Se ao menos soubessem como no agora é fácil acessar o poder da presença que dissolve o passado e o sofrimento, se ao menos soubessem como estão perto da própria realidade, como estão perto de Deus. Olha só, né? Vou contar uma história para vocês sobre o medo de olhar para as próprias sombras. Eu sempre tive curiosidade de consagrar a ayahuasca. Só que o meu maior medo, aliás, eu tinha 2 medos da consagração. O primeiro era vomitar, porque é uma limpeza que a medicina acaba causando no corpo da pessoa, né? No corpo. Então, enfim, é uma sensação que para mim é horrível, vomitar. Então, esse era o primeiro medo. E o segundo medo era justamente o lidar, o enxergar, o olhar para as minhas próprias sombras. Mas eu fui. Foi a experiência
espiritual mais surreal que eu já tive na minha vida. Sim, vomitei horrores. No fim não tinha nem mais o que colocar pra fora. Eu só ficava tipo, sabe assim? Quando a gente fica e não saía mais nada. E essa limpeza, aliás, você se sente muito melhor depois que você faz a limpeza. Essa limpeza ela pode acontecer de várias formas. Você chora, chorei horrores também, chorei muito. Então, você chora, você escorre pelo nariz, você pode vomitar, pode fazer xixi, cocô. Existem várias formas, né? E foi uma experiência muito válida. Foi só uma vez que eu consagrei, mas foi muito válida essa experiência. Me ensinou muito sobre mim mesma. No fim eu pensei, bom, aliás, né? O que me fez então, já que eu tô com medo, por que você vai se você tá com medo, né? Eu pensei, o que me fez ir foi, bom, eu vou ter que confrontar essas sombras cedo ou tarde, né? Então eu não vou mais protelar, então eu vou. E foi muito legal, assim, foi muito boa essa experiência. Mas a gente consegue fazer esse confronto, a gente não precisa consagrar ayahuasca. É um caminho, assim como existem vários caminhos. Um outro possível caminho é você estar no aqui e agora, aberto e aberta a olhar para as suas sombras, para o seu sofrimento. Vamos ver o que vocês estão falando aqui, ó. Ah, que legal! O Stix falou que nesse tempo de rede social, e eu que sou mais novo, eu tenho o hábito de tentar escrever poemas. Isso é muito lindo. Ler os livros também, mas não em voz alta. E o Jairo disse que atualmente está lendo o livro Os Segredos da Mente Milionária. Eu já ouvi falar muito bem desse livro. Você está gostando, Jairo? E o Jairo continuou dizendo que estava muito apegado às redes sociais e os livros estão sendo a salvação dele. Ai, os livros são maravilhosos, né? Eu que o diga. Eu sou suspeita, né? Obrigada, Stix. Que bom, eu fico muito feliz que você esteja gostando das lives e aproveitando. Fico muito, muito feliz. Pois bem, bora lá. Então a gente consegue acessar as nossas sombras, o nosso sofrimento também estando aqui no agora presente, tá? Não há necessidade de consagrar ayahuasca. Foi o caminho que eu encontrei, mas ele propõe aqui outros caminhos também. Aliás, ele nem menciona da ayahuasca, é o que eu tô falando, né? Evitar se relacionar como uma tentativa de evitar o sofrimento também não é a resposta. O sofrimento está lá, de qualquer jeito, você se relacionando ou não. 3 relacionamentos infelizes, em alguns anos, têm mais probabilidades de forçar você a acordar do que 3 anos em uma ilha deserta ou trancafiado em seu quarto. E aqui também a gente volta para a introdução da live, né? Que a gente estava falando do porquê que a gente vive em sociedade. Ora, ele vai dizer aqui
que 3 relacionamentos infelizes têm mais probabilidade de te forçar, né, de dar o empurrãozinho aí para você acordar, para você despertar para você mesmo, para você mesma, do que 3 anos em uma ilha deserta ou trancafiado no seu quarto. Mas, se você pudesse colocar uma presença intensa na sua solidão, isso também funcionaria para você. Então, não vamos nos limitar também, né? Boa tarde, Fernando. Seja bem-vindo e muito obrigada pelo seu follow. Vamos para mais um tema? Obrigada, Lu. Obrigada. Gesiel, boa tarde. Nosso próximo tema é bem interessante. Transformando as relações viciadas em relações iluminadas. Olha só que promessa, hein? Esse tema aqui de relações, a gente vai estudar com muita profundidade quando a gente começar a estudar o livro Comunicação Não Violenta. Mas vamos lá. O tema inicia com a pergunta do aluno: podemos transformar um relacionamento viciado em um relacionamento verdadeiro? O que vocês acham? Será que é possível? Sim. Exatamente. Tiago falou, claro que é. Se estivermos presentes e aumentarmos a nossa presença, concentrando a nossa atenção cada vez mais no fundo do agora. Então, sim, é possível. A chave do segredo será sempre essa. Não importa se você está vivendo sozinho ou se você estiver com alguém. Para o amor florescer, a luz da nossa presença tem que ser forte o bastante, de modo a impedir que o pensador ou o sofrimento do corpo nos domine. Saber que cada um de nós é o ser por baixo do pensador, a serenidade por baixo do barulho mental, o amor e a alegria por baixo da dor, significa liberdade, significa salvação e também iluminação. Por fim, a identificação com o sofrimento do corpo é trazer a presença para o sofrimento e assim transformá-lo. Darling, a gente tá no capítulo 8, na página 152. Olha só. Darling disse: tempo e presença de qualidade. Investir nas relações é uma via de mão dupla, com certeza, bingo! Como que a gente... Isso é importante alinhar, né? Aliás,
Essa palavra, alinhamento, é uma palavra muito importante nas relações, quando a gente está construindo a relação com alguém. Ou já está num relacionamento duradouro, né? Mas sempre podemos alinhar. Quais são os teus medos? O que eu posso fazer para a gente melhorar? O que você acha que pode fazer para a gente viver em mais harmonia? É uma dança. Um relacionamento, no meu entendimento, claro, né? Um relacionamento saudável é uma dança que um vai acompanhando o outro. Então, por baixo do pensador, por baixo da mente, está a luz, está a paz, está a alegria, está o amor. Por baixo, aliás, por cima das nuvens, né, que a gente não consegue ver muitas vezes, está o sol. Ele está lá, o sol está lá, pronto para brilhar. Só que às vezes o céu tá nublado, tá carregado, tá pesado, com raios e trovões. E aqui a gente está usando essa analogia dos raios e trovões, do nublado, do carregado, para representar nossa mente. E o sol, a luz, o brilho, o calor, para representar o sol e o nosso verdadeiro ser. Então, a identificação com o pensamento é ser o observador silencioso dos próprios pensamentos e atitudes, em especial dos padrões repetitivos gerados pela mente e dos papéis desempenhados pelo ego. Se paramos de injetar autossuficiência na mente, ela perde a sua qualidade compulsiva, que é o impulso para julgar, criticar, né? E desse modo criar uma resistência a tudo que é, dando origem assim a conflitos, tragédias e novos sofrimentos. Na verdade, no momento em que paramos de julgar, no instante em que aceitamos aquilo que é, ficamos livres da mente. E abrimos espaço, criamos acesso para o amor, para a alegria e para a paz. Ou seja, vamos imaginar aqui que tem um casal brigando, estão discutindo. Mas uma pessoa do casal leu O Poder do Agora, esteve presente aqui nas lives. Então, eles estão aqui no meio de uma discussão acalorada, querendo cada um provar o seu ponto de vista, né? Defender a sua opinião, querer estar certo ou certa, né? Mas uma das pessoas leu o livro O Poder do Agora e, na hora da discussão, lembrou. Poxa, pera lá. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai desarmar. Ela retomou a consciência. Ela saiu do ego, ela saiu da mente, veio para aqui agora e falou: meu amor, nós somos um casal. Nós somos duas pessoas adultas. Nós dois queremos resolver a situação. Nós dois queremos a harmonia no nosso relacionamento. Você pode me falar o que você quer, o que você precisa, por que você está chateada? E eu vou te escutar com o meu coração, não com o meu ego. Eu não vou tentar me defender aqui.
realmente pode falar aquilo que você está sentindo, que eu vou dar o meu máximo para compreender isso, para a gente chegar num consenso, para a gente se alinhar de novo e chegar numa harmonia. Uau! Uau! Que presente que seria isso, né? Então, sempre existe o momento, sempre há tempo de, eu não, assim, salvar um relacionamento, né? Tem uma frase muito boa que eu lembrei agora, que diz que, ela é bem importante, os dispostos, é que a frase que a gente conhece, né, é os opostos se atraem, né? Só que eu acredito que os dispostos se atraem. Então, o quanto você está disposto ou disposta a fazer dar certo? A se apegar do ego, a desapegar do ego. Então, quanto mais disposto e disposta aquela pessoa é de fazer diferente, de fazer melhor, mais harmoniosa vai ser essa relação. Pois bem, vamos ver onde nós paramos. Tá. Na verdade, então, no momento em que nós paramos de julgar, no instante em que aceitamos aquilo que é, ficamos livres da mente, do ego e abrimos o espaço para o amor, para a alegria e para a paz. A paz, ela tem que ser inegociável. É uma regra da minha vida que eu coloquei para mim. A minha paz é inegociável. Então, em primeiro lugar, nós paramos de nos julgar, porque a gente entende que estamos todos aqui aprendendo algo. E olha que oportunidade você ter um relacionamento com alguém para poder aprender com essa pessoa, aprender com as qualidades, com aquilo que você admira daquela pessoa e poder ensiná-la também. E depois, então, a gente para de julgar o outro. Quanto mais eu me julgo, mais eu julgo o outro. Quanto menos eu me julgo, menos eu vou julgar o outro, porque nós somos os nossos maiores críticos. É muito interessante, inclusive. Às vezes, assim, vamos supor que você deixou, eu tô aqui com uma xícara de chá e eu deixei essa xícara cair no chão e ela quebrou. Qual é, normalmente, a nossa reação, a nossa primeira reação? Ai, que burra! Ai, que tansa! Ai, que desastrada! Ai, que droga, agora eu vou ter que limpar isso aqui, eu já tenho um monte de coisa para fazer. Tipo essa reclamação, né? E esse julgamento, essa autocrítica. Mas, imagina que você tem um amigo, uma amiga na sua casa. Você oferece uma xícara de chá para essa pessoa e ela, sem querer, derruba essa xícara de chá no chão e quebra, molha tudo. Qual é a sua reação normalmente quando é outra pessoa que faz isso?
Não, pode. A pessoa, desculpa, meu Deus, não sei o que. Você vai. Qual é a tua reação? Não, fica tranquilo. Essas coisas acontecem. Não tem problema, eu tenho mais um monte de xícaras. É só limpar, tá tudo certo. Não tem problema nenhum, é só limpar. Você se machucou, tá tudo bem? Entende como a reação é diferente? Então, por isso que eu digo que nós somos normalmente os nossos maiores críticos. Então, por isso que, quando ele diz aqui, em primeiro lugar, a gente para de se julgar e aí depois a gente para de julgar o outro, é isso. Quando você começa a se acolher, como a Darlene falou, quando você começa a ser compreensivo consigo mesmo ou consigo mesma, naturalmente você vai ser mais compreensivo com o outro, você vai acolher mais o outro também. O grande elemento catalisador para mudarmos um relacionamento é a completa aceitação do outro do jeito que ele é, sem querermos julgar ou modificar nada. Isso nos leva imediatamente para além do ego. Você olhar aquela pessoa integralmente, aceitando do jeito que ela é, assim, 100%. Claro que a gente não está falando de violência, tá? Então, sempre quando a sua integridade física, a sua vida estiver em risco, aí é um outro papo. Aí não tem conversa. É tchau. A sua vida é muito importante. O seu bem-estar físico e psicológico, tá? Mas aqui a gente tá falando de assim, aquele relacionamento que é um relacionamento saudável, na grande maioria do tempo, né? Isso, exatamente, Thiago. Aqui a gente está falando sobre a expectativa, sobre resiliência, isso mesmo, sobre ter paciência com o outro, porque ninguém é perfeito. Então, nesse momento, quando a gente enxerga além do ego, todos os nossos jogos mentais e toda a dependência viciada deixam de existir. Não existe mais vítima, não existe mais agressor, nem acusador e acusado, nem, né, o culpado e a vítima. Esse é também o fim da dependência, de uma atração pelo padrão inconsciente do outro. Você, então, ou vai se afastar com amor, ou penetrar cada vez mais fundo no agora junto com o outro. É simples assim. Porque pode acontecer, realmente, às vezes existe uma incompatibilidade. Uma incompatibilidade sexual, uma incompatibilidade intelectual, uma incompatibilidade de objetivos de vida. Então, como eu já vi acontecer, né? Ali do casal, um quer ter filhos, o outro não. E aí chegou um momento que não deu mais. Então, isso pode acontecer, as incompatibilidades. Mas aí a gente se afasta com amor. O amor é um estado do ser, da consciência. Não está do lado de fora, está bem lá dentro da gente. Lembra da experiência que eu contei ontem na meditação com o amor, com o acesso ao amor incondicional? Que eu tive um vislumbre do que era o amor incondicional no momento em que eu estava muito fragilizada, muito vulnerável. E a espiritualidade me mostrou que eu sou autossuficiente. Você é autossuficiente.
você carrega dentro de você um amor incondicional. Então, esse amor, ele já está dentro de você. Ele já faz parte do teu ser. Não temos como perdê-lo. E se já está dentro da gente, a gente não tem como perder, certo? E é um amor também que não consegue nos deixar. É um amor que não depende de um outro corpo, de uma outra pessoa, de alguma forma externa. Ai, essa frase aqui eu vou ter que sublinhar, né? Essa parte, na verdade. Na serenidade do estado de presença, podemos sentir a nossa própria realidade sem forma e sem tempo, que é a vida não manifesta que dá vitalidade à nossa forma física. Conseguimos então sentir essa mesma vida lá no fundo de outro ser humano, de cada criatura. Então, se a gente, voltando um pouquinho nos parágrafos anteriores, se eu não me julgo, fica mais fácil não julgar o outro. Se eu consigo ver, acessar o amor incondicional que já existe em meu ser, fica mais fácil eu também enxergar este amor incondicional, essa plenitude, essa divindade em outro ser humano. Seja ele quem for. Seja ele quem for. E em qualquer criatura. A gente consegue ver a divindade nesse cristal? Em todas as criaturas. Mas antes a gente precisa enxergar dentro da gente. Shazam, seja muito bem-vindo e muito obrigada pelo coração. Muito obrigada. Isso, Gesiel falou, seriam as programações ali, né, que muitas pessoas têm de achar o ser perfeito, que a gente sabe, né, que não existe. Não nessa realidade. Não nessa realidade. São possibilidades. A gente tá, de degrau em degrau, encarnação em encarnação, expandindo o nosso ser, a nossa consciência. É como se um professor de universidade olhasse para um recém-nascido e esperasse que o recém-nascido soubesse, sei lá, as leis do direito, soubesse a anatomia do corpo humano, né? Falar cada órgão, cada músculo, cada nervo, cada osso, né? Não existe. É a mesma coisa em relação à nossa situação aqui na 3D. Então, por exemplo, Jesus, que seria esse professor, né? Ele não vai esperar que a gente alcance a perfeição aqui. É como se nós fôssemos crianças, como se nós fôssemos recém-nascidos. Então, a gente está aprendendo ainda com os processos, com as relações, com o autoconhecimento, com os nossos próprios erros, com as nossas próprias experiências. Também podemos aprender com as experiências dos outros, com os erros e acertos dos outros. Para que assim a gente vá, digamos assim,
passando de série em série até chegar de fato nesse estado contínuo de perfeição. Então aqui na 3D a gente consegue ter esses vislumbres, né? Esses vislumbres da plenitude, do amor incondicional. Então veja, é uma possibilidade, é um gostinho do que nos aguarda futuramente. Então, quando a gente consegue enxergar e sentir essa vida, essa centelha divina no fundo de outro ser humano e em cada criatura aqui do nosso planeta, a gente consegue enxergar além desse véu opaco da forma, da desunião. Essa é a realização da unidade. Isso é amor. O que é Deus? Ele pergunta. É a eterna vida única debaixo de todas as formas. Então antes ele fala, né, debaixo, anteriormente ele falou, debaixo, por baixo do barulho mental existe o amor e a alegria. Por baixo da dor temos a liberdade. Por baixo do pensador, da mente, tem a serenidade. Então Deus, ele vai dizer, seria a eterna vida única debaixo de todas as formas de vida. O que é o amor? É sentir profundamente a presença dessa vida única em nós e também dentro de todas as criaturas. Portanto, todo amor é o amor de Deus. Ai, que lindo! O que vocês acharam da live de hoje? Gostaram? Estão gostando desse livro? Todo amor é o amor de Deus. Fernandes, estamos estudando o livro O Poder do Agora. O Poder do Agora. Obrigada, darling. Ixi, o Thiago falou, muito legal. Eu só não sei se eu fiquei com saudade de ser casado ou o quê, ó. Eu acho que esse capítulo tá trazendo algumas lembranças para o Thiago. Então é sempre uma oportunidade que a gente tem de fazer diferente. E também lembrar que nós somos autossuficientes e que se a gente pode se relacionar com outra pessoa, que a gente possa fazer isso então a partir do ser, a partir da centelha. Fernandes perguntou se o poder do agora é sobre procrastinação. Bom, se a gente olhar com uma ótica com uma perspectiva de que a gente, quando está identificado com a nossa mente, a gente posterga a nossa felicidade, aí sim, podemos dizer que fala sobre procrastinação. Quanto mais a gente se identifica com o ego, com a mente, com as formas externas,
mais a gente procrastina a nossa expansão de consciência. Então, nesse sentido, sim. Então, por hoje nós estamos finalizando mais um trabalho incrível. E eu agradeço a todos vocês pela dedicação em estudar esse livro junto comigo. Eu também agradeço a minha espiritualidade, porque esse trabalho não é feito sozinho, de forma nenhuma. E a gente se vê na quinta-feira. Amanhã a gente não vai ter live, amanhã é quarta, né? Amanhã a gente não tem live, mas na quinta-feira nós estamos novamente, aí meio-dia em ponto, para a gente dar continuidade ao livro O Poder do Agora. Para quem está chegando e quiser acompanhar o estudo desde o início, é só ir no link da minha bio. Você pode acessar todo o conteúdo do Poder do Agora, outros livros também que a gente já estudou, e também, obviamente, tem material extra exclusivo para membros. Obrigada, Tiago, sempre muito edificante. Gratidão. Um beijo a todos e até quinta. Tchau, tchau.